Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons and Dragons e horror. Hoje vamos revelar os segredos dos Vistani, desvendando seus misteriosos rituais e seus conhecimentos e habilidades sobrenaturais. Mas primeiro, um aviso aos incautos viajantes que se aproximam da fogueira para ouvir suas histórias. Os Vistani são um povo que retira sua inspiração diretamente da cultura romani, equivocadamente chamado de ciganos. Contudo, não é possível fecharmos os olhos para o fato de que esse povo são uma retratação tanto quanto estereotipada desta cultura, mais próxima da retratação injusta que esse povo recebe no folclore e contos de horror da cultura ocidental. Além disso, se você apenas conhece os Vistani através da recente aventura Curse of Strahd, descobrirá que os Vistani aqui descritos têm poderes e habilidades diversos e bastante detalhados. A aventura Curse of Strahd não se aprofunda sobre os Vistani como um antigo cenário de campanha de Ravenloft. Ainda assim, as informações contidas nesse vídeo podem ser de grande valia a qualquer narrador que pretenda inserir os Vistani em sua campanha, independentemente do cenário de aventura escolhido. Preparado? Então sigamos silenciosamente sobre a luz da lua cheia e avancemos floresta adentro. O ritual secreto dos Vistani está prestes a começar, e em breve desvendaremos os segredos de seus dons místicos. Hour of Raven. Embora se dividam em caravanas, tribos e tasks, todos os Vistani partilham de poderes e dons sobrenaturais e praticam rituais. Essas habilidades místicas são bastante procuradas por aqueles em necessidade, mas também os fazem temidos e odiados pelos Geórgios. Quase todos os aspectos da cultura Vistani estão fortemente ligados a rituais. Dos atos mais simples e mundanos a práticas consideradas sagradas. Todas as tribos partilham desses rituais, que imbuem seus atos de significado e poder. Esses rituais podem ser desde atos simples, como o movimento triangular de jogar ervas em um caldeirão, representando o ciclo de natureza, da terra às plantas, das plantas ao homem e do homem de volta à terra, até suas complexas e festivas danças, ou a forma como partilham histórias ao redor de uma fogueira. A escolha de seus locais de acampamento obedece a um procedimento ritualístico. O capitão, o líder masculino da caravana, avalia as condições e o espaço para assentamento, e se posiciona no centro do acampamento e declara Kir Yag, o que se traduz de forma aproximada como Façam Fogo. O capitão permanece imóvel na posição, aguardando que os vardos, animais e companheiros de caravana se posicionem. Após o posicionamento da caravana, a Raoni, a líder feminina da tribo, se dirige até o centro para confirmar a escolha do capitão, repetindo as palavras Kir Yag, ou refutar a decisão do capitão, caso identifique algum presságio maligno ou ameaça sobrenatural. Somente com a confirmação da Raoni, a fogueira do acampamento é acesa. Quando o acampamento Vistani vai ser desfeito, o capitão da caravana determina que todos os vestígios de sua presença sejam recolhidos, e as cinzas de suas fogueiras sejam enterradas. Só então, com as mãos sobre o local onde as cinzas das chamas foram enterradas, o capitão pronuncia Daya Yand, algo que se traduz como deixar o fogo, e a caravana parte para um novo destino. Uma vez que o acampamento é montado, a fogueira é acesa e o acampamento se enche de aromas e sabores, enquanto os Vistanes preparam seu alimento. Após se alimentarem, ao invés de se recolherem para seus vardos, os Vistani retiram seus instrumentos de corda e percussão e iniciam o ritual da pastronata. A melodia é por vezes alegre e por vezes melancólica, e é acompanhada de uma apaixonada dança ao redor da fogueira. Os jovens membros da tribo giram em movimentos improvisados, que muitas vezes refletem o estado de espírito daquela caravana. Ao fim da pastronata, quando se encerra o calor e a emoção da dança, um ritual mais sóbrio tem início. Sentados ao redor da fogueira, os Vistani se preparam para o Dorog, quando todos os membros da tribo se reúnem para ouvir e recontar lendas e histórias. As tradições e a cultura dos Vistani são repassadas oralmente, dos mais velhos da tribo para os mais novos, e seu significado e sabedoria é debatido entre os participantes do Dorog. Nas raras ocasiões em que o Geórgio é convidado a participar deste ritual, eles também são estimulados a compartilhar suas histórias e conhecimentos.
Os Vistani são conhecidos ainda por praticar rituais lunares, especialmente no período da lua cheia. Durante esse período, os Vistani costumam posicionar seu acampamento distante de outros centros urbanos ou vilas e se isolam em seus rituais. Os 3 dias de lua cheia representam um período em que os Vistani estão bastante ativos e focados em resolver pendências. Os Vistanis acreditam que durante um ciclo lunar, assuntos não resolvidos devem ser terminados, para que as energias possam novamente fluir em favor dos Vistani. O termo Lunadi é usado pelos Vistani para fechar acordos e fazer promessas, indicando que as promessas e obrigações serão cumpridas até a próxima lua cheia. Neste período, os Vistani acreditam que as energias místicas estão mais potentes, e é um período propício para a criação de amuletos, encantamentos, realização de divinações e augúrios, e até mesmo para rogar maldições sobre seus inimigos. Na última noite de lua cheia, os Vistani praticam o Lunasat, um ritual secreto e de propósito desconhecido para aqueles que não possuem o sangue Vistani. Muitos especulam que o referido ritual renove a conexão dos Vistani com as energias místicas da Terra das Brumas. À meia-noite, sob o brilho da lua cheia, todos os Vistani deixam o acampamento e correm em direção à floresta mais próxima, em absoluto silêncio. Estranhos sons podem ser ouvidos das matas, e é dito que forças malignas rondam os bosques e florestas para proteger o ritual Vistani da presença de intrusos. Os poucos que já tentaram presenciar o que ocorre em tal ritual secreto foram duramente amaldiçoados pelos Vistani. Ao fim da noite, quando a lua cheia desaparece do céu, os Vistani retornam ao acampamento, exaustos e introspectivos, e adormecem até o entardecer. Quando a noite chega mais uma vez, eles se levantam com energias renovadas e, de bom humor, realizam festividades com música, dança, jogos e outros tipos de relaxamento. Além de seus rituais, os Vistani são ainda conhecidos por suas habilidades e dons místicos. Dentre as mais conhecidas habilidades dos Vistani estão a sua capacidade de navegar pelas brumas, cruzando enormes distâncias em um curto espaço de tempo. Enquanto viajam dessa forma, a Raoni da caravana é capaz de conjurar uma densa névoa. A caravana então começa a se deslocar através dessas névoas, mesmo com baixíssima visibilidade, guiadas pelo seu capitão. Quando as brumas finalmente se dissipam, os viajantes emergem onde pretendiam estar, por vezes cruzando longas distâncias através de seus caminhos pelas névoas. Ao viajarem pelas brumas, os Vistani são capazes de se deslocar por grandes distâncias. E é dito que algumas das mais poderosas tribos são capazes até mesmo de viajar pelo tempo desta forma. Esse tipo de viagem, entretanto, não é desprovido de perigos, pois em algumas raras ocasiões, monstruosidades tomam forma nas névoas para atacar aqueles que ousam atravessá-la. Também comum a alguns Vistani é a habilidade de vidência do futuro. Esta habilidade usualmente se manifesta apenas em algumas mulheres Vistani, que são capazes de praticar a visão do futuro através de muitas e diversas práticas, como a leitura da palma da mão, a leitura das entranhas de animais, a observação das chamas, leitura de búzios ou pequenos ossos, astrologia ou mesmo observação dos movimentos dos pássaros. Entretanto, de todas as formas de leitura do futuro, a mais comum entre os Vistani é a utilização do baralho Taroka. O Taroka é um baralho de cartas com imagens e símbolos. Após posicionar as cartas em um determinado padrão, a vidente revela as cartas, uma a uma, para ler o futuro de uma pessoa. Talvez, pela sua praticidade e eficiência, esse método de augúrio é o mais utilizado pelas Raonis e videntes Vistani, e jamais se afastam de seus estilizados e coloridos baralhos. Os Vistani acreditam que esse dom de presciência do futuro é fruto de sua visão e entendimento sobre o próprio tempo. Este dom, entretanto, apenas é encontrado em algumas poucas mulheres de uma caravana, e identificado desde o seu nascimento pela Raoni, que treinará a vidente a utilizar esta arte. Apenas as mulheres são toleradas como videntes, pois os Vistani acreditam que o conhecimento do passado e do futuro é protegido pela própria morte, que perseguirá aqueles que tentam desvendá-lo. A morte, entretanto, não poderia tocar uma mulher que usa o dom da visão. Quando um homem nasce com o dom da visão, a criança é sumariamente executada pela tribo. Este cruel tabu deriva da crença dos Vistani
de que um homem com o dom da visão é um Dukar, palavra que se traduz como perseguido pela morte. Para escapar da morte, esse homem se torna um grande agente do mal e da tragédia, e suas visões levarão à morte, sofrimento e destruição, invariavelmente. Este é um tabu entre os Vistani, e raramente eles o discutem com os Geórgios, que não entenderiam a necessidade de um extermínio de uma criança. As lendas dos Vistani dizem que um Dukar um dia será responsável pela destruição e extermínio de seu próprio povo. Duas figuras são conhecidas em lendas e histórias como ocupantes desse título amaldiçoado. O primeiro Dukar foi Escosa, cujas profecias previram o fim da Terra das Brumas em um grande cataclisma conhecido como a Grande Conjunção. Por muito pouco, esse trágico destino não se completou, graças à interferência de valorosos aventureiros. Pouco se sabe sobre o destino atual de Escosa, e muitos presumem que ele finalmente tenha perecido. O segundo Dukar, entretanto, é motivo de grande receio e temor pelo povo Vistani. Eis que eles apontam que ele é ninguém menos que Malok o Adere, o atual e tirânico governante do reino da Envíndia, responsável por verdadeiros genocídios e perseguição do povo Vistani. Além da habilidade de prever o futuro, os Vistani são conhecidos por sua habilidade de encontrar pessoas. Usando um artefato utilizado pelo alvo, uma Raoni consegue, por meio de um bastão ou uma agulha, descobrir a direção em que uma pessoa está. Supostamente, a Raoni pode ainda usar esta agulha e furar a ponta de seu dedo. Após isso, ela amarra a agulha em um barbante atrás de seu vardo. Enquanto esta agulha se arrasta pelo chão e o vardo se desloca, todo tipo de contratempo e má sorte se abaterá sobre o alvo da perseguição, para atrasá-lo enquanto está sendo perseguido pelos Vistani. Esse misterioso povo tem ainda uma estranha relação com alguns animais, que parecem atender aos seus comandos. As caravanas Vistani costumam ser acompanhadas por pequenos pássaros, conhecidos como Vistatili, pequenas aves cinzas e brancas, que ficam quase invisíveis quando ocultas no topo de árvores. Ao avistar esses animais, existe uma grande chance de encontrar uma caravana por perto. Um estranho deve ter cuidado, entretanto, pois é dito que a Raoni da tribo pode conversar com estas aves e usá-las como espiãs ou para piarem, emitindo alertas quando da aproximação de estranhos a um acampamento. Outra temida habilidade dos Vistani é sua capacidade de rogar pragas e maldições sobre seus inimigos. Embora na Terra das Brumas não seja desconhecida a capacidade de pessoas enfurecidas rogarem maldições sobre seus inimigos, os Vistani têm a capacidade de amaldiçoar suas vítimas mesmo sem estarem tomados pela fagulha do ódio. Suas maldições costumam ser elaboradas e dotadas de elementos poéticos e irônicos, e podem ser simples meios de irritar e frustrar seus desafetos, ou meios de efetivamente torturar seu inimigo, ameaçando suas vidas e daqueles que os acompanham. As maldições chamadas de cicatrizes pelos Vistani são geralmente as mais leves e costumam ser embaraçosas, frustrantes ou problemáticas. Uma maldição pode ser embaraçosa, como por exemplo uma compulsão para comer insetos. Uma maldição frustrante usualmente faz com que seus alvos não consigam obter sucesso em ações simples e rotineiras. Um ferreiro poderia ver suas armas ficarem sem corte, seus pregos se tornarem tortos, ou um escriba poderia ter a tinta sempre seca em sua pena. Um tipo de maldição problemática poderia fazer com que um hábil espadachim impulsivamente sacasse sua adaga ao invés da espada, ou sempre hesitasse em face de perigo iminente. Quando o Vistani é gravemente ofendido, ele pode usar um tipo de maldição mais poderosa, conhecida como o presente da desgraça. Esse tipo de maldição é mais potente e pode ser perigosa, alienante, torturante ou mesmo letal. Um tipo de maldição perigosa pode fazer uma vítima almejar o perigo, como por exemplo agir impulsivamente diante de uma situação de risco ou ser incapaz de fugir de um combate, mesmo que gravemente ferido. Uma maldição alienante costuma marcar um ofensor perante a sociedade. As mãos de um ladrão podem se tornar negras, a sombra de um homem poderia desaparecer, ou mesmo ele começar a lentamente desenvolver traços bestiais em suas feições, afastando-o do convívio com seus pares. Uma maldição torturante serve para atormentar suas vítimas em seus desejos mais profundos.
A cenoura envenenada é um tipo de maldição que aumenta os desejos de sua vítima por algo, mas lhe dá plena consciência de que a tragédia ocorrerá se ele atingir seu desejo. Uma vítima apaixonada pode saber que seu toque irá matar a pessoa amada, ou um poderoso paladino poderia saber que sua arma sagrada irá sempre acidentalmente derramar sangue inocente se desembainhar. Por fim, a mais terrível e letal das maldições é a maldição de Mishamen. Esta maldição somente pode ser lançada por uma Raoni e leva alguns dias para produzir seus efeitos, nos quais a vítima encara desesperadamente as terríveis transformações que eventualmente o levarão à sua morte. Exemplos desse tipo de destino podem ser o progressivo apodrecimento e perda de partes do corpo, a lenta petrificação de seu corpo em uma estátua, ou a transformação de uma vítima em um tronco morto de árvore. Para lançar uma maldição poderosa como a de Mishamen, as Raonis precisam de um chumaço de cabelo, alguma vestimenta ou objeto de uso pessoal da vítima. Na sua ausência, a Raoni poderia ainda tentar lançar a referida maldição através de uma representação da vítima, na forma de um boneco em sua imagem, ou mesmo através do sacrifício de animais. Ao proferir a maldição, estes objetos são lançados em uma fogueira, enquanto a Raoni proclama o destino de sua vítima. Após lançar uma maldição, apenas o próprio Vistani que a lançou pode liberar a vítima de sua pena. Para que uma maldição seja lançada de forma eficaz, entretanto, ela deve sempre conter uma cláusula de reversão, geralmente como alguma forma de penitência pelas ofensas cometidas. Dentre todos estes dons sobrenaturais, é possível que os próprios Vistani sejam também vítimas de uma maldição e condenados a vagar eternamente pelo mundo sem um lar. Quando um Vistani abandona sua vida nômade e se estabelece em um local fixo, ele sofre os terríveis efeitos de uma doença desconhecida. Após alguns dias longe da estrada, eles começam a sofrer com uma intensa febre. Dias após um longo período de sofrimento, eles parecem ser miraculosamente curados, mas todos os dons e habilidades místicas de seu povo são perdidas para sempre, e eles não são mais considerados um Vistani por seus pares, e chamados de morto, um destino pior que a morte perante os Vistani. Outra poderosa e temida habilidade dos Vistani é o mal olhado. Quando um Vistani cruza os olhos com um ofensor, ele pode concentrar em seu adversário toda a sua fúria e energia negativa. O poder da força de vontade dos Vistani é capaz de paralisar, aterrorizar ou mesmo hipnotizar suas vítimas por um curto período de tempo. Alguns relatos dizem que alguns desses olhares podem causar até mesmo convulsões em alguma de suas vítimas, podendo levar a vítima a óbito. Talvez, em razão de todas essas habilidades sobrenaturais, os acampamentos Vistani raramente são molestados por criaturas e monstros. Alguns teorizam que as Raonis têm fortes proteções místicas sobre seus acampamentos, ou que sua habilidade de prever o futuro os coloca longe do caminho destes perigos. Contudo, outros chegam a apontar que os Vistani teriam controle sobre as forças das trevas, ou mesmo que estas não se aproximam por temerem instintivamente os poderes sobrenaturais deste povo. Na calada da noite e sob a luz do luar, nós seguimos pela floresta para observar o secreto ritual do Lunaset. Seguimos os rastros dos Vistani, que correram descalços pelas matas, mas somos cercados por sons fantasmagóricos que parecem nos seguir. Ao nos aproximarmos de uma clareira, podemos ouvir suas vozes, mas nossa posição é revelada pelo piar de pequenos pássaros noturnos, que alertam os Vistani de nossa presença. Logo, a Raoni avança em nossa direção, e sob seu olhar duro somos amaldiçoados por nossa curiosidade. Iremos para sempre partilhar de seu destino, vagando eternamente por terras sombrias e presenciando os horrores que vagam na escuridão, até que nossa curiosidade nos leve à nossa destruição. Ó amaldiçoados, só lhe resta agora se subscrever neste canal e prosseguir conosco por esta floresta sombria, enquanto nos afastamos dos Vistani e do som da gargalhada da velha Raoni, em direção a novos mistérios e horrores na Terra das Brumas.